Meus irmãos, mais um domingo estamos na casa de Deus e isso para nós é motivo de grande alegria. Domingo, dia do Senhor, mesmo que separados por não podermos, em função da pandemia, estarmos no mesmo local, isso não nos impede de estarmos em comunhão ao mesmo tempo. Isso é para nós alegria, parcial, mas alegria. Então, nesse espírito de alegria, de adoração diante de Deus, abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 95. Salmo 95. Salmo 95 diz assim a Escritura: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é bom, o Senhor é o Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Meus irmãos, esse Salmo 95, com muita propriedade, faz um convite para que nós adoremos o Senhor, cantemos com alegria, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vejam que a salvação aqui é expressa na ideia de firmeza, de estarmos firmes diante de tudo e de todos. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque Deus é soberano, porque Yahvé é o Deus supremo. Não há outro Deus, Ele está acima de todos os poderes. Dele é o mar, porque Ele é o Criador, e também os continentes, porque Ele também os fez. Assim devemos nos prostrar, nos ajoelhar diante do Criador, diante de tal poder, diante de tal glória. E mais do que isso, reconhecer que Ele é o nosso Deus. Que maravilha é para nós podermos adorar o Deus verdadeiro, termos contato com Ele. Não há nada mais esplêndido, mais magnífico do que estarmos na presença de Deus. A salvação é muito mais do que a nossa não condenação, é a nossa vida com Deus. Às vezes pensamos na salvação apenas, é certo que é algo tremendo, apenas o livramento do inferno, mas é mais do que isso. Nós não fomos apenas libertos do inferno, nós temos acesso a pessoa magnífica, o Deus triuno, adorá-lo, desfrutar do seu ser, da sua presença. A salvação é magnífica, Ele é o nosso Deus. E por isso diz o salmista, nós não devemos endurecer o nosso coração. E é interessante que quando ele diz aqui endurecer o coração, ele está falando de falta de fé. Ele está falando que diante das circunstâncias nós não devemos de forma alguma descrer. Devemos desconfiar de Deus de alguma forma, da sua vontade. Vejam que esse é o exemplo, a força do exemplo que ele dá no Salmo. Ele faz referência àquela ocasião quando o povo estava no deserto e ao invés de crer que de fato sairia água da rocha, Deus foi zombado. Meus irmãos, nós devemos olhar para trás e considerar o que Deus já fez por nós. Considerar o fato maior, incomparável e magnífico da morte e ressurreição de Cristo. Se nós temos isso no centro do nosso coração, como desconfiar que Deus não cuidará de nós?
Como não enxergar nos acontecimentos, ainda que sejam os reveses, que Deus está no controle e fazendo a sua vontade? Isso é tentar a Deus. Isso é descrer de Deus. Então, não podemos simplesmente associar a nossa fé às coisas que nos são favoráveis. Então, Deus fez o que eu gostaria. Então, louvado seja o Senhor. Deus existe. E quando Ele não faz? E quando Ele faz a vontade dEle, que é diferente da minha? Eu não reconheço nisso também a condução de Deus? Não reconheço nisso que Ele continua a cuidar de mim? Precisamos, meus irmãos, rever esse tipo de comportamento infantil da nossa fé. Precisamos ser maduros. Precisamos reconhecer que em tudo, mesmo nos reveses, mesmo nas lágrimas, Deus está cuidando de nós. Aquele que conduziu o povo no deserto, que dividiu o mar vermelho, que fez 10 pragas no Egito, que fez tantos portentos, aquele que ressuscitou Jesus Cristo, é aquele que pode fazer tudo, o Criador dos céus e da terra. Não descreiamos, não associemos a fé àquilo que nos favorece. Vamos crer no Deus verdadeiro, vamos descansar em sua vontade, ainda que seja contrária a nós, contrária àquilo que queremos. Por isso o salmista diz: celebremos o rochedo da nossa salvação. Se nós crermos, Deus é o nosso rochedo, estamos firmemente estabelecidos diante de todo e qualquer problema, aptos, preparados no Espírito Santo de Deus para viver a vida e receber a vitória sobre a morte, que já é de Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos curvar as nossas frontes, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção, privilégio de podermos te adorar nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, continues a falar, porque nós, ó Deus, necessitamos de ti, necessitamos do teu Santo Espírito, necessitamos da agência do Senhor em nossa vida. O culto é prestado a ti, mas nós, ó Deus, que somos desesperados por ele, nós é que precisamos estar em tua presença, nós é que precisamos ser supridos e ouvir a tua voz. O culto é teu, mas o benefício é nosso. Assim, ó Deus, em toda humildade e dependência nos colocamos diante de ti e rogamos: abençoa-nos. Recebe, ó Deus, o culto, não por nosso meio, por nossos méritos, mas por causa de Cristo nosso Senhor. E nós oramos exatamente no nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento entoar o hino de número 13, Contemplação. Hino de número 13. Cima da garganta, sarça ardente.
Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, abramos agora na segunda carta de Paulo ao seu filho espiritual Timóteo, no capítulo 3, leiamos os versos 1 a 9. 2 Timóteo 3, versos 1 a 9. 2 Timóteo 3, a partir do verso inaugural, diz assim a Escritura: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Meus irmãos, quando vemos o apóstolo Paulo descrevendo estes últimos dias, nós percebemos que nós já os vivemos. Na nossa época, é exatamente essa descrição: pessoas ensimesmadas, pessoas egoístas, avarentas, pessoas que não respeitam mais os pais, pessoas irreverentes, pessoas blasfemas, pessoas que perderam o respeito até mesmo para com Deus. E nós precisamos ter uma dupla responsabilidade em relação a isso. Não apenas não nos imiscuir, não nos misturar com essa gente. O crente não é aquele que vive em um mosteiro ou em um convento. Ele está no meio do povo até mesmo para pregar a Cristo e influenciar, mas sempre com uma distância bem clara, um limite bem marcado. Nós não nos abrimos a relacionamentos profundos com blasfemadores, com ímpios, com imorais, com pessoas que vivem a torpeza do pecado. O crente que se aproxima e tem amigos próximos assim, mostra que o seu coração há alguma coisa muito errada, isso se for um crente. E uma outra responsabilidade é não nos deixarmos então influenciar, porque toda a sociedade vive assim. Uma outra figura que nós vemos que está muito presente em nossa sociedade é a grande meretriz assentada na besta. A grande meretriz, a figura do sexo, da imoralidade, a grande meretriz vestida de escarlata e cheia de pedras preciosas, a figura das riquezas, daquilo que atrai nos homens, e montada na besta, que é um governo anticristão. Cada vez mais vemos os governos se polarizando contra Jesus Cristo. Há algumas exceções, graças a Deus, mas o que vemos no ambiente global é cada vez mais os governos se tornando anticristãos, não apenas ateus, mas avessos à igreja, não apenas, vamos dizer, tolerantes, mas intolerantes. E cada vez mais isso se tornará a regra. A grande perseguição do final dos tempos cada vez mais se alinhava, ela vai se constituindo. Então, devemos enxergar nisso tudo a nossa responsabilidade cristã. Não podemos esmorecer. Lemos no Salmo há pouco: Deus é o rochedo da nossa salvação. Ele é aquele que nos dá firmeza. Se nós estivermos próximos de Deus,
tanto não vamos nos deixar influenciar por esses comportamentos totalmente, não apenas incoerentes, mas totalmente incompatíveis com a fé, como também vamos resistir ao ímpio, vamos firmar o Evangelho, vamos declarar a Cristo, sem termos vergonha de Jesus. Muitas vezes nós falhamos, muitas vezes até mesmo por causa de vidas espirituais tão rasas, por causa da falta de tempo que o crente tem dedicado a Deus diariamente. Então esses comportamentos têm sido vistos na vida de pessoas que se dizem crentes, e de igual forma a igreja tem se calado diante da impiedade, se acovardado. Precisamos retomar a vida com Deus, retomar o comportamento cristão, termos coragem para sermos diferentes do mundo, para sermos filhos de Deus no meio de uma geração perversa. É muito necessário que isso ocorra. Oremos por um avivamento, mais do que o perdão dos nossos pecados, que a nossa fé seja avivada, no melhor sentido, no sentido bíblico. Aviva, Senhor, a nossa fé, deve ser a nossa oração, para que então assumamos o perfil de crentes nessa sociedade, verdadeiramente. Vamos orar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, quantas vezes falhamos em te obedecer. Graças a ti mesmo, a vontade da obediência está em nós, porque o Senhor implantou em nós, pelo teu Santo Espírito, uma natureza regenerada. Mas, ó Deus, nós não podemos ter apenas a vontade. Nós temos que realmente transformar a vontade em atos, em um comportamento transformado pelo teu Santo Espírito. Pedimos, portanto, que nos perdoe todas as vezes que falhamos, todas as vezes que nos deixamos modelar pelo mundo, ao invés de influenciar o mundo com a tua palavra. Também nos perdoa todas as vezes que nos acovardamos diante do mundo e da impiedade. E por isso, ó Deus, mais do que perdão, pedimos aquilo que só tu podes fazer. Que tu causes, ó Deus, um avivamento na vida do teu povo. Que a igreja, ó Deus, tenha ímpeto, coragem e ousadia para viver o teu evangelho neste mundo. Que nós olhemos para o ímpio com tristeza, por reconhecer, ó Deus, a impiedade que vive, a iniquidade dos seus corações, a morte da alma, o inferno como destino. E isso nos leve então, ó Deus, a falar de Cristo. Nos leve, ó Deus, a olhar para ti com gratidão quanto à nossa própria salvação, adoração a ti, e por amor ao Senhor, obedeçamos, pregando o teu evangelho a toda criatura. Ó Deus, abençoa-nos assim. É a nossa oração agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Entoemos, meus irmãos, o hino de número 71, perdão. Hino de número 71, perdão. Se eu não andei nos
irmãos, este hino marca quando estamos reunidos como igreja o momento de dízimos e ofertas. Por isso, nós vamos agradecer agora os dízimos e ofertas que os crentes têm depositado nas contas da igreja. Lembra os irmãos da importância de continuarem a fazer isso, porque a igreja está funcionando, ainda que não localizada aqui. Mas os trabalhos continuam, as causas locais continuam, as obras quanto aos missionários continuam. Então a igreja continua com a sua arrecadação normalmente. E vamos agradecer, portanto, a Deus os dízimos e ofertas depositados, rogando que o Senhor continue a multiplicar esses recursos para que a sua casa seja suprida. Vamos também nos lembrar dos enfermos. A pandemia tem alcançado irmãos nossos. Vamos pedir que Deus abençoe, trazendo a cura conforme o propósito do Senhor. Há outros que já enfrentavam dificuldades com a saúde, com outras doenças. Pedir que o Senhor também continue a guardá-los. Vamos orar pelos enlutados. Algumas igrejas já têm também seus enlutados, algumas pelo coronavírus, outras por outras doenças. Mas vamos pedir que Deus tenha misericórdia, console, conforte, fortaleça essas famílias, que não haja desespero, que todos percebam que a pandemia não impõe nada à vontade de Deus. Se alguém morreu na pandemia é porque Deus assim determinou. Seria esse o momento e a hora de ser chamado à presença dele, como poderia ser um atropelamento, como poderia ser um simples resfriado, como poderia ser qualquer coisa. Então não pensemos que a pandemia traz algo terrível, como se Deus não estivesse no controle. Nós temos que ser responsáveis, sem dúvida, mas enxerguemos que Deus é o Senhor da pandemia. Ele está no controle. Se alguém morrer na pandemia, louvado seja Deus, como também em qualquer outra ocasião. É o momento de Deus chamá-lo. Entendamos assim. Essa é a visão das Escrituras. Assim age o único Deus verdadeiro. Mas certamente a morte traz o sofrimento, a dor da separação, especialmente para aqueles que ficam. Então pedir o consolo, o ânimo para as famílias enlutadas. Vamos também orar pedindo que Deus abençoe os missionários. A alta do dólar está quase a R$6, quase o dobro do que era há 2 anos. Então, isso quer dizer que em 2 anos o sustento dos missionários quase caiu à metade. Então precisamos lembrar disso, contribuir. Precisamos ter contato com os missionários, checar como está a vida deles. Vamos também orar pelo povo com o qual eles trabalham, que também passam por carestia, especialmente os povos em países subdesenvolvidos, países com dificuldades econômicas. Pedir que Deus tenha misericórdia. Vamos orar, por exemplo, também pelos povos indígenas. O coronavírus tem uma incidência muito maior em povos que têm menos contato com as doenças da sociedade moderna. Então, orar pelos povos indígenas de uma forma especial. Vamos também orar pelo nosso país, né? Nunca vimos um desgoverno tão grande como temos visto agora. Os poderes se digladiando e cada um querendo mandar mais do que o outro. O judiciário agindo como executivo. O legislativo se levantando também contra o executivo querendo impor à força as coisas. A coisa realmente não está nem um pouco agradável. Pedir que Deus tenha misericórdia, que Deus age no coração de todos, quebrantando, que Deus abençoe os que estão buscando fazer o bem e que Deus se levante contra aqueles que estão praticando o mal. Que Deus tenha misericórdia dessa nossa nação.
E vamos orar também pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Pedir que Deus abençoe o reverendo Roberto Brasileiro, sua casa, toda a mesa do Supremo Concílio. E pedir por cada igreja local presbiteriana que sejam igrejas fiéis, que não relaxem, que mostrem no momento de crise ainda mais o testemunho firme de Jesus Cristo. É exatamente quando nós sofremos que temos a maior oportunidade de testemunho. Vamos aproveitá-la, portanto, e vamos pedir que Deus expanda essa bênção para todos os seus filhos espalhados nesta terra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque o Senhor, ó Deus, é o único Deus verdadeiro, o Criador e que governa todas as coisas. Graças te damos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que foram depositados. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um que contribuiu, dando assim a eles, ó Deus, a bênção da tua graça no suprimento. Pedimos também, ó Deus, que abençoes aqueles que estão sofrendo os efeitos da pandemia, no sentido de desemprego, no sentido de desabastecimento da própria casa. Tem misericórdia, ó Deus, e assiste os teus filhos. Rogamos que a tua igreja, ó Deus, esteja sempre atenta às necessidades dos teus filhos, e que assim, ó Deus, esteja sempre pronta a contribuir, a ajudar. Pedimos também, ó Deus, que abençoes todos os enfermos, aqueles que já estavam em tratamento, aqueles que adquiriram, ó Deus, alguma moléstia nesses tempos, e pedimos especialmente aqueles que estão enfrentando o coronavírus. Temos visto, ó Deus, não apenas a tristeza e a apreensão, mas também o luto na vida da tua igreja. Pedimos, ó Deus, que abençoes com a cura aqueles que estão enfermos, que todos esperem no Senhor e esperem na tua vontade. Sabendo, ó Deus, que a pandemia não impõe ao Senhor qualquer coisa. O Senhor é o dono, o Senhor é também Senhor da pandemia. E que todos assim, ó Deus, orem e esperem no Senhor e na tua vontade. E que os enlutados, ó Deus, percebam que o Senhor levou para as moradas eternas aqueles teus filhos, ó Deus, os quais o Senhor mesmo determinou que fossem chamados neste período de pandemia. Que todos assim, ó Deus, descansem em ti. Os que foram, sabemos que estão no descanso eterno da fé. Os que ficam, que descansem no Senhor, descansem na tua vontade, descansem sabendo que o Senhor dirige todas as coisas. Ó Deus, pedimos também pelos missionários, pedimos a tua graça para o suprimento deles, tanto o suprimento físico, mas também, ó Deus, o suprimento espiritual. Que todos estejam firmes, ó Deus, diante de situações difíceis, às vezes calamitosas, em países que não têm recursos. Que o Senhor sustenha os teus filhos missionários, e pedimos pelos povos com os quais trabalham. Tem misericórdia, ó Deus, alivia o sofrimento, é a nossa oração. Também, ó Deus, pelos povos indígenas em nosso país, que a tua boa mão também esteja com eles, aliviando o sofrimento, e que toda essa situação, ó Deus, sirva para despertar a tua igreja para a fidelidade, que resulte avivamento genuíno na vida do teu povo, e que também seja, ó Deus, algo que verdadeiramente traga uma demolição ao coração do ímpio, algo, ó Deus, que seja usado pelo Senhor para quebrantar o coração dos ímpios e assim promover a fé no Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, que abençoes também o reverendo Roberto Brasileiro, a mesa do Supremo Concílio, toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. Pedimos pelos teus filhos espalhados por esse mundo, que todos sejam assim supridos, alcançados, que todos se sintam à sombra do Onipotente e no esconderijo do Altíssimo. Pedimos, ó Deus, que abençoes o nosso país. Tem misericórdia, ó Deus. Esta situação calamitosa, ó Deus, esse desgoverno, não pode persistir por mais tempo. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que intervenha, que a tua mão seja visível nos acontecimentos,
Que o Senhor abençoe aqueles que estão buscando fazer o bem, e que o Senhor se levante contra aqueles que estão às custas do sofrimento de muitos dos teus filhos e de muitos outros, estão buscando, ó Deus, benefícios pessoais. Tem misericórdia, quebranta corações, faz com que, ó Deus, esse governo tenha um formato mais digno. É a nossa oração. Tudo isso, ó Deus, para louvor de tua glória. Sabemos e confiamos que o Senhor está conduzindo tudo, e isto quer dizer que o teu povo que se chama pelo teu nome está sendo grandemente abençoado com tudo isso. Que nós compreendamos assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Nós oramos agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento vamos entoar 2 cânticos, e nesse momento vamos louvar ao Senhor assim, através de cânticos. O primeiro deles é Então se verá o Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem, que assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá Vem, esta é a hora da adoração. Esta é a hora da estás diante do Pai.
irmãos, para nossa edificação, abramos na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, leiamos apenas o verso de número 5. Retomando então a nossa exposição da carta aos Efésios, agora no capítulo 5, verso de número 25. Diz assim a Escritura: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos ler novamente. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, suplicamos que da parte do Senhor venha à luz a clareza de entendimento, que o Teu Santo Espírito, o autor da carta, seja o mesmo a ensiná-la agora à nossa mente e aplicar ao nosso coração para louvor da Tua glória. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, lendo este texto, nós vemos que o apóstolo Paulo continua a tratar daquele princípio geral estabelecido no final do capítulo, aliás, no final da sessão anterior, no verso 21 do capítulo 5, quando ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele continua a pegar esse princípio geral e agora aplicando aos relacionamentos domésticos. Nós vimos quanto à questão da submissão da esposa ao marido, e agora nós vemos o que cabe ao marido nesta questão do matrimônio, como o marido necessita, como o marido precisa tratar a sua esposa. Vimos que esse princípio geral estabelecido no verso 21 do capítulo 5, ele não anula de forma nenhuma as estruturas necessárias para que haja sociedade. E dentro do lar, não anula a sujeição da esposa ao marido, não anula a sujeição dos filhos aos pais, não anula a sujeição dos escravos, dos servos aos seus senhores. Também não pode sair de nossa mente que o fato de que essa exposição sobre relacionamentos domésticos está na sequência da afirmação da ordem de Paulo para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Portanto, o que ele passa a fazer ao falar dos relacionamentos familiares e domésticos é mostrar exatamente como é que nós vivemos plenos do Espírito dentro da nossa casa. Colocando isso de outra forma, como se dão os relacionamentos conjugal, pai e filho, senhor e servo, daqueles que são cheios do Espírito Santo, de pessoas que vivem a plenitude do Espírito. O apóstolo já havia deixado claro que o que rege a mulher cheia do Espírito Santo de Deus no casamento é exatamente a sua submissão ao marido em tudo aquilo que é correto, em tudo aquilo que é santo e justo, por isso como ao Senhor. Assim agindo, é como se ela se submetesse ao próprio Cristo. Agora, Paulo mostra qual é a ideia fundamental, basilar, que rege a plenitude do Espírito na vida dos maridos. Como os maridos vivem o trato conjugal, cheios do Espírito. E uma única coisa é apontada por Paulo: o amor. Enquanto a mulher deve ao marido a sujeição, o marido deve à mulher o amor. Há aqui, meus irmãos, o imperativo. Podemos dizer que é um desdobramento do grande mandamento. O imperativo é o mandamento. E nós já temos um mandamento em relação ao amor. O judeu havia resumido os 10 mandamentos em um único grande mandamento. Isso foi produto do rabinismo intertestamentário que estava presente na época de Cristo.
Jesus, portanto, foi interpelado a respeito do grande mandamento. Nem tudo o que o judaísmo fez era errado ou condenável. E é interessante que, em relação a este resumo feito por eles, pelos judeus, da lei, há até mesmo o aval do próprio Cristo. Qual é o grande mandamento? Jesus disse, o próprio Cristo disse: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Reparem que o próprio Cristo então chancela, o próprio Cristo dá o seu aval e aprovação àquilo que eles resumiram. Este resumo de fato é bíblico, este resumo passa a ser inspirado, passa a ser inerrante, passa a ser palavra de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, isto é um princípio irremovível das Escrituras. Reparemos, pois, meus irmãos, na ordem que é colocada. O objetivo maior sempre será amar a Deus sobre todas as coisas, sempre será amar a Deus. Tudo o que nós fazemos, todas as coisas, deve ter como objetivo máximo, como aquilo que nós dedicamos acima de tudo, o Senhor. Por isso, entendamos que a segunda parte deste grande mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, é também uma espécie de desdobramento da primeira, ou seja, está necessariamente incluída na primeira parte. Amar a Deus sobre todas as coisas é amor prático. Isto quer dizer, meus irmãos, que eu tenho que devotar a minha vida, tudo o que eu faço a Ele, em todo lugar, a cada minuto. Em outras palavras, eu vou dedicar conscientemente ao Senhor a minha vida. É isso que Paulo vai chamar lá em Romanos capítulo 12, de um culto racional. No grego, logike, de onde vem lógica. É um culto que eu tenho consciência, eu estou fazendo de propósito, é deliberado, eu estou dedicando tudo o que eu faço no meu dia conscientemente ao Senhor. Não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para Deus. Bom, se tudo o que eu faço para a glória de Deus, como posso amar também o próximo? Se tudo é feito por amor a Deus, onde é que entra o amor ao próximo, se tudo que eu faço é por amor a Deus? Como isso se encaixa? Como posso também amar a outro, se todo o meu amor tem que ser dedicado a Deus? Ora, simples, amando a Deus na vida do outro, na vida do meu próximo. Não um outro sujeito, perceba. Contudo, amando acima de tudo a Deus. Quando eu me dedico ao meu próximo, eu tenho que fazer isso acima de tudo a Deus. Eu incluo o próximo no amor que eu tenho ao meu Senhor. Eu sirvo ao meu irmão, sirvo ao meu próximo, sinceramente, sim, eu faço a ele, mas um escopo maior, eu estou dedicando isso ao meu Senhor. Porque amo o Senhor, o vejo então por trás de tudo e de todos. Ele é o autor de toda a criação, o Senhor de toda a história, como até mesmo reforçamos há pouco. Cada ser humano é uma imagem e semelhança de Deus. O vejo, portanto, em todo homem. Mesmo o pecado e a queda não eliminaram a imagem de Deus no homem, a chamada imago Dei. É certo que foi desfigurada, mas ainda está lá. Podemos dizer que o quadro do ser humano caído é no estilo de Picasso. Os quadros desse pintor que de alguma forma mostram a face do homem, esta face está toda desfigurada, toda fora dos seus lugares corretos, fora do seu formato natural. É assim, meus irmãos, olhamos para o ser humano e vemos uma imagem de Deus, alterada, desfigurada, mas ainda está lá. De igual forma,
Toda a criação destaca, revela Deus e me habilita a percebê-lo. Olhando para a criação como filho de Deus, eu também percebo a presença de Deus. Há na criação como que a assinatura de Deus. Viver para Deus inclui assim percebê-lo na existência. Saber, meus irmãos, que existimos, que vivemos e nos movemos nele, como diz o apóstolo Paulo no discurso lá do Areópago em Atos 17, citando palavras de Epimênides. Assim, tudo o que eu faço inclui aí o amor pelo meu próximo, até pelo meu inimigo. Tudo o que eu faço tem o Senhor como objetivo final. Ele é que é aquele a quem eu ofereço todas as coisas, ainda que servindo um ser humano. Como disse há pouco, é amar a Deus na vida do meu próximo. Mas como isso se dá na prática? Como isso se dá na prática? Reparem, não é apenas místico, muito menos emocional. Não é como se fosse algo esotérico de sentir Deus na vida do meu próximo. Não são sensações. Quando Jesus exemplificou o que é amar ao próximo, ele construiu a parábola do bom samaritano. Lá temos o amor dedicado, o amor despretensioso a um inimigo. A um inimigo. O samaritano aqui agiu em prol de um judeu. Possivelmente é isso que Jesus quer mostrar quando ele constrói a parábola, colocando o homem que foi atacado pelos salteadores no caminho de Jerusalém a Jericó. É certo que o samaritano também estava nesse caminho, mas a figura de que este que foi atacado era um judeu passa a ser acentuada, porque se fosse um samaritano ou se fosse um gentil, de fato o sacerdote e o levita nem chegariam perto deles. Mas se torna mais forte a parábola quando se tem como pressuposto de que aquele homem que estava lá caído era exatamente um judeu. E assim, este significado é enfatizado. É a inferência de que aquele samaritano ajudou alguém que eu considerava inimigo. Reparem, meus irmãos, que o samaritano não ficou se debulhando em lágrimas por causa daquele homem quando o viu espancado e jogado ao chão. Não ficou meramente impactado, com o coração conduído por ele, fez uma oração simplesmente e foi embora. Aquele samaritano parou, considerou aquele homem, desmontou, colocou o homem sobre a sua montaria, levou-o até um lugar onde ele poderia ser tratado, uma hospedaria. Além disso, pagou pelos custos e ainda se comprometeu a saldar qualquer dívida adicional que porventura fosse colocada. É amor prático, é ação. Amar ao próximo é isso, é desmontar, é ir lá, é se sacrificar, é gastar tempo, é empenho, é gastar dinheiro, é ação. Hoje, meus irmãos, há um dano muito grande, enorme, incalculável, quando se transforma as virtudes em emoções. Hoje as virtudes são meras emoções, meros sentimentos. O diabo fez isto na sociedade e o homem hipócrita amou a ideia. Tudo se transformou em sentimentos, tudo se transformou em emoções. As virtudes assim foram esvaziadas do seu aspecto prático e se tornaram apenas sensações. O amor foi resumido a mera emoção. Então, o sentir valida todos os atos. Simples assim. É assim que a sociedade atual vive.
Até um adultério na sociedade hoje é legitimado por um suposto amor, que nada mais é do que uma paixão carnal que não foi controlada. Basta sentir, para o mundo atual, todos os que passassem e vissem o homem caído, desacordado, espancado, e sentissem no coração apenas uma dor, sentissem apenas estar conduídos por causa dele, já seriam vistos como pessoas nobres, pessoas de consideração, pessoas de virtude, pessoas que consideram o outro. Mas consideram em quê? Nada fizeram, não houve qualquer sacrifício, nenhum esforço, nem mesmo um pequeno serviço ou gasto foi feito, apenas e tão somente sentir. Vejam como a sujeição, o princípio geral que vimos no verso 21 do capítulo 5, se iguala, se torna um sinônimo do amor verdadeiro. Amo meu irmão na igreja na medida em que o sirvo. Me submeto a ele em tudo que for correto e aprovado. Isso quer dizer, eu tenho que me dedicar a ele, eu tenho que servi-lo, tenho que gastar tempo, tenho que gastar dinheiro, tenho que investir energias, senão não há sujeição e não há amor ao próximo. É a mesma coisa. É por isso, meus irmãos, vejam como as coisas se encaixam. Por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer às mulheres: sede sujeitas ao vosso próprio marido, porque é a mesma coisa que se dizer ame o marido. Mesmo não usando o termo amor, é exatamente isto que o apóstolo Paulo quer dizer. Ele está, na verdade, sobrepondo os dois termos. Nas Escrituras, sujeição e amor são termos sinônimos. O amor que Deus requer de nós é um amor prático, sinônimo de submissão. Não há como amar verdadeiramente alguém sem que eu me submeta de alguma forma a tal pessoa. Vou ter que abrir mão de tempo, vou ter que investir dinheiro, vou ter que me esforçar de alguma forma, vou ter que me dedicar a ele, como fez, exatamente como fez o bom samaritano, o ícone daquele que foi destacado por Cristo como a excelência do amor ao próximo. Vou ter que priorizá-lo, de amá-lo como se estivesse fazendo e agindo para mim mesmo, como se fosse a minha necessidade, como se fosse o meu interesse. Isso, meus irmãos, é sujeição. De novo, isso explica a exortação de Paulo às esposas. No casamento, sede submissas. Em outras palavras, amem o seu próprio marido, não apenas com sentimento, mas na prática. Bom, certamente alguém poderá pensar, poderá inquirir, perguntar: bom, mas como é que isso se dará na vida do marido? Em outras palavras, como o marido então será submisso à esposa se o princípio da sujeição é amplo e aplicado a tudo e todos? Isso é possível? Como é possível se ele é o cabeça, se é a mulher que se submete a ele? Essa pergunta é excelente e tem que ser respondida. De fato, meus irmãos, o princípio que rege todos os relacionamentos cristãos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, não invalida, não anula as necessárias hierarquias para que haja sociedade. Nós firmamos isso logo no início. Ser o cabeça não significa ser um rei em regime absolutista. A resposta a esta pergunta está no próprio verso 25. O imperativo usado por Paulo implica que os maridos devem continuar a amar constantemente a esposa, a não interromperem esse amor por nada. Mas como ele se dará na prática? Onde está a sujeição do marido à esposa? Na entrega total e irrestrita.
como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O marido que ama a Deus, ele ama também a Deus na vida da sua esposa. Por isso, ele deve investir todos os seus esforços para cuidar dela, para supri-la materialmente, espiritualmente, emocionalmente. É sua responsabilidade dar-lhe tudo o que é necessário para a vida. E ele tem que se entregar nessa responsabilidade. É uma entrega total e prática. Isso, meus irmãos, não significa ser manipulado, não significa estar aos pés da mulher, não significa ser anulado, não significa ser um escravo da esposa em todos os seus caprichos. Não é nada disso. Não significa fazer tudo o que ela quer, bajular seu coração, comprar favores íntimos com presentes ou qualquer coisa parecida. É se entregar no cuidado dela, dos seus filhos, da família de forma geral. Dessa forma, o marido não está quebrando a hierarquia da casa, ele continua sendo o cabeça, mesmo quando ele ajuda a esposa, por exemplo, a lavar a louça, quando ele ajuda a esposa a limpar a casa, ele não deixou de ser o cabeça da esposa. É certo que esse não deve ser e não pode ser o seu papel principal, mas dedicar-se a ajudá-la é lícito e necessário. O marido não estará deixando de ser o cabeça do lar quando servir sua esposa em tudo o que é justo, em tudo o que é lícito, que inclui também, obviamente, limites, para não ser explorado, para não ver a sua liderança ser usurpada pela esposa. Repare, o amor do marido tem que ser também prático. Não existe amor emocional apenas. Isso é uma mentira diabólica. O amor tem que ser prático. Não se pode confundi-lo na estrutura do casamento. Quando se fala do amor do marido à esposa, não se pode confundir este amor a meros desejos sexuais apaixonados, embora isso também faça parte do casamento, mas seguramente não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando do amor que tem o próprio Cristo como exemplo. Tem o entregar, tem a autodoação. Reparem, meus irmãos, que temos aqui o mesmo upgrade, o mesmo aperfeiçoamento do grande mandamento que já foi feito por Cristo, registrado no Evangelho. Em João 13:34, nós temos as seguintes palavras de Cristo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Repare no que ensina e naquilo que ordena o nosso Senhor. Um novo mandamento, na verdade, um aprofundamento do grande mandamento. Na segunda parte desse grande mandamento, um resumo, portanto, da segunda tábua das leis, que diziam respeito ao trato do homem com o seu próximo, nós temos nessa segunda parte do grande mandamento: amarás ao próximo como a ti mesmo. No entanto, falando do amor destinado ao meu irmão, Jesus diz que agora o padrão foi intensificado. Não é mais o amor que você tem por si mesmo, não é mais a dedicação que você tem pelas suas próprias causas, porque você pode até abrir mão de uma coisa que você gosta e quer quanto a você mesmo. Mas vejam, agora o padrão é como Cristo nos amou. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como foi que Cristo nos amou? Que forma foi essa? Que tipo de amor? Entregando-se, dando a sua vida por nós e ativamente operando o nosso bem, a nossa justiça no cumprimento da lei.
É exatamente esse, meus irmãos, o mesmo padrão que vemos na carta de Paulo, falando-se do amor do homem por sua esposa, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A qualidade de ação dos dois verbos que são empregados por Paulo depois do imperativo amai, expressa algo completo, consumado. A ordem para os maridos amarem as esposas, que é a aplicação do grande mandamento na vida conjugal, que é o mesmo sentido da sujeição de uns para com os outros, o princípio do verso 25 do capítulo 5, é expressa em um amor completo, em um amor consumado. É, meus irmãos, uma entrega total e irreversível. Podemos e devemos reconhecer o amor na entrega de um marido por sua esposa, para dar a ela tudo o que é necessário, para cuidar, para suprir, para proteger. O amor definitivo, consumado de Jesus Cristo, é visto em sua entrega total em favor da igreja. Portanto, o amor definitivo, consumado do marido para com sua esposa, é visto tão somente, unicamente, em sua entrega total e irrestrita em favor dela. Assim, meus irmãos, se cumpre a lei de Cristo no trato conjugal. É assim que se aplica o mandamento do amor na vida de um homem para com uma mulher. Assim, o marido mostra que realmente ama a sua esposa. Deve amá-la a ponto de se entregar completamente por ela. O que isso quer dizer? Inclui seu esforço, inclui a sua dedicação, inclui a proteção a ponto de até mesmo morrer por ela, se necessário, como Cristo fez por sua igreja. Inclui o trabalho dedicado e criterioso para abastecer a própria casa com tudo aquilo que é necessário para dar tranquilidade e segurança à esposa. Vivemos tempos quando há homens sustentados pela esposa. E quando digo isso, não estou dizendo homens que ganham menos do que a esposa. Porque ainda assim, compondo um planejamento e um orçamento doméstico, isso pode ser equacionado e o homem está se esforçando para o suprimento de sua casa. Mas me refiro a muitos homens que verdadeiramente são sustentados pela esposa. Quem trabalha é a esposa. O homem parece não ter, neste caso, ou nesses casos, uma certa queda, um certo perfil para o trabalho, o que é terrível. Um modelo de casamento assim, a esposa não tem nenhum alicerce do marido, não tem um amparo, não tem a proteção. O marido é quase um filho. É algo totalmente fora do padrão que vemos nas Escrituras. Portanto, o marido que ama a sua esposa, ele fará de tudo que é amável, tudo que é respeitável a ela. Ele vai tratar a esposa com bondade, com correção, com justiça. Ele vai amar a Deus na vida da sua esposa. Ele vai adorar a Deus fazendo tudo de bom para a sua esposa. Vai reconhecê-la como bênção, como aquilo de mais especial que o Senhor lhe concedeu nesta vida. Alguém que o completa, alguém que enche o seu coração de alegria. É a experiência de Adão quando recebeu Eva. Finalmente esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela me completa. Essa é a experiência. O homem que ama sua esposa adora a Deus por sua vida. Enxerga a esposa como o presente do Senhor para ele, para suavizar os seus dias, para alegrar o seu coração.
É maravilhoso, meus irmãos, aquilo que Deus planejou para o casamento. Não percamos de vista isso. A mulher muitas vezes acha humilhante se submeter ao homem, mas todos nós estamos humilhados diante de Cristo. Não é diante do homem, é diante de Deus, é diante de Cristo. E o homem também servirá e se sujeitará à esposa e não deixará de ser o cabeça, quando ele se entrega para supri-la, para cuidar dela, para abastecer o lar, para mostrar toda a sua dedicação. Que sabedoria de Deus, irretocável. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Meus irmãos, vamos cantar a Deus, agradecidos que somos por suas bênçãos, incluindo o nosso lar, o nosso casamento. Vamos entoar o hino de número 62, hino de gratidão. Meus irmãos, vamos nos dirigir a Deus numa oração final,
recebermos a bênção apostólica, após o que as classes da escola dominical entrarão cada uma em seu link para a participação na escola dominical. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção de podermos te adorar, a bênção e o privilégio do culto, que é privilégio nosso, o Senhor não tem privilégios. Ó Deus, nós pedimos que nos abençoes em relação ao casamento, ao matrimônio, que as esposas saibam amar os maridos em toda submissão, e os maridos amar também as esposas, entregando-se a elas, ó Deus, no suprimento, no cuidado, na ajuda, em todas as coisas. Pedimos, ó Deus, que sejam restaurados os casamentos que porventura estejam passando por dificuldades. Que em nossa igreja, ó Deus, ou aqueles que ouvirem, ó Deus, esta mensagem, que reflitam na bênção e no privilégio do casamento, não permitindo, ó Deus, que qualquer influência de fora, qualquer desejo, ó Deus, que não seja compatível com as Escrituras, qualquer prática que seja reprovável, qualquer coisa, ó Deus, que seja danosa, esteja interferindo no matrimônio. E que aos homens, como vimos hoje, estejam de fato, ó Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja, que saibam ser cabeças do lar, saibam servir sem, ó Deus, se tornarem vítimas de qualquer usurpação da autoridade, que saibam estabelecer limites, que saibam, ó Deus, amar as esposas como devem, e assim investir, ó Deus, na vida delas, amando a Deus na vida da esposa. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão. Perdoa, Deus, os nossos pecados, nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, como avisos, continuemos a orar pela questão do coronavírus, pelas famílias que estão aí sendo atingidas, pelas questões de saúde e também de sustento. Vamos orar pedindo especificamente a Deus pela vacina. Particularmente acredito que a única coisa que de fato vai trazer solução ao problema. Pedir que Deus dê capacidade aos homens para chegar logo ao desenvolvimento dessa vacina. Vamos orar uns pelos outros, vamos manter contato durante a semana, vamos ligar uns para os outros, vamos orar juntos, ainda que por telefone. Vamos participar das programações da igreja durante a semana, do estudo na quarta, da reunião de oração na sexta. Não nos esqueçamos que hoje às 18 horas, se Deus assim permitir, teremos novamente o privilégio do culto. Então, façamos a nossa parte e aproveite esse tempo que você tem tido para muitas reflexões. Veja a importância, o valor, o tesouro do seu relacionamento com Deus e com os irmãos. Perceba o quanto é importante a sua família. Certamente estes bens tão valiosos são coisas que estão sendo agora colocadas em xeque. As preocupações, as privações, as ausências. Vamos perceber diante de Deus o valor dessas bênçãos e vamos ser a Ele ainda mais gratos. É isso. Então, passemos a escola dominical. Que Deus abençoe a todos.